sobrou até pro Trump, pelo Musk. Claro! É uma das criaturas mais abjetas que já foram produzidas no planeta Terra. Mas explica aí por quê. Olha em volta. Você não está enxergando nada. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos da América. Olha o que está acontecendo no planeta. Olha as decisões diárias desse cara e não é de hoje. Você tá falando da questão da guerra? Não, eu tô falando dele quase desde que ele nasceu, meu amigo. Assista todos os documentários, leia todos os livros. Sobre o Elon Musk? Não, sobre o Trump primeiro. Tá. O Elon Musk também. O Elon Musk eu li e assisti documentário sobre ele. E daí eu pesquisei um pouco mais. É um cara, assim, quase inumano. É um cara sem solidariedade, sem compaixão, sem misericórdia, matemático. Ele é mais robótico do que os robôs que ele cria. A inteligência dele é mais artificial do que aquelas que ele contrata e produz. Ixi, Maria. Anota tudo isso aí que amanhã a gente vai fazer um episódio sobre ele, inclusive. Ah, é? Com o Sacani. Eu não sei o que o Sacani pensa. O que o Sacani pensa é... O Elon Musk é o herói da ciência, né? Ai, meu Deus, eu sinto muito. Eu até pensei que quem ia me entrevistar hoje aqui era o Sacani. É que você vê bastante... Ele participa bastante aqui do canal. O Sacani? Participa bastante. É. Mas assim, o Elon Musk, ele por exemplo, a empresa dele, Starlink, ela coloca internet em vários lugares onde não tem. E daí? A minha pergunta é, e comida? Comida? E paz? Por exemplo, tem... E reconciliação? Então, teve já alguns lugares que, através através da comunicação que ele ofereceu... Desculpa, companheiro. Desculpa. Conseguiram, sim, levar comida. Como é que a gente consegue ter um planeta com futuro quando 1% da população dos ricos e bilionários tem 65% do que deveria ser a necessidade humana? Entendi. Se a perspectiva média de ambição de vida que se almeja pela projeção de sonhos que esses caras fazem, para ser realizado a gente precisaria de 7 planetas Terra para atingir esse objetivo. É por isso que ele quer colonizar Marte. Mas a gente tem que ir para Marte para isso, num lugar que cheira pior do que ovo podre, com um planeta lindo desse. Não, bastava... ele diz o seguinte... eu sei o que ele diz. Então, a humanidade está consumindo muito recurso. Para isso, ele está investindo em mudança de matriz energética, por exemplo, que é uma coisa que preocupa muito. Enquanto isso, ele está com Trump. Drill, baby, drill. Drill, baby, drill. Vamos furar, vamos fazer, vamos tirar todo o petróleo da Terra. Quando tirarem todo o petróleo da Terra, já não terá mais oxigênio para respirar. O Elon Musk é uma contradição em pessoa. Ele tem um discurso para um lado e uma prática para o outro. Então você está conversando com o cara mais errado desse mundo do ponto de vista de qualquer que seja a adesão a Elon Musk. Para mim, é um ente robótico, quase sem alma e sem coração. Mas o Trump, quando ele colocou, o Netanyahu, quando ele colocou Putin, a Starlink, por exemplo, para ceder internet para a Ucrânia no começo da guerra, ele fez aquilo justamente para aquelas pessoas tivessem mobilidade, tivessem comunicação e pudessem... E o que aconteceu depois? Pudessem sair do país, pudessem sair do... O que aconteceu hoje? O que está acontecendo hoje? Do lado de quem que ele está? Apoiando o que ele está? A Ucrânia está sendo... Não tem começo, tá saindo perdendo desse final da guerra aí, depois de 3 anos. Não tem começo, meio e fim. Não é saindo perdendo, ela já começou perdida. Como é que ela ia ter vantagem ou capacidade de vencer a guerra contra a Federação Russa? Com todo o poder nuclear, um poder nuclear maior do que o dos Estados Unidos, recursos energéticos de natureza extraordinariamente grande. Já era uma guerra perdida, eu não sei como aguentaram. Tanto é que o Putin achou que ia vencer a guerra em 3 dias. E está há 3 anos. E não conseguiu vencer. Talvez a perspectiva, a melhor saída seja para o Zelensky dizer, vamos
entregar os 20% que já foram tomados, e mais a Crimeia, isso e aquilo, para ver se a gente sobrevive. Agora, pelo amor de Deus, eu não sei onde vocês estão com a cabeça, sinceramente. Parece que não tem linearidade de acompanhamento histórico. Começo, meio e fim. Eu me lembro, eu não esqueço de nada. Sabe qual é o meu problema? Eu tenho uma memória horrorosa. Eu me lembro de coisas de quando eu tinha 2 anos de idade. Te conto e você fica perplexo. Eu não me esqueço de nada. Eu me lembro de tudo. Então eu me lembro da Starlink, ele botou, foi bonitinho, não sei o que, continuou. Se tivesse continuado, ele não estaria fazendo o que ele está fazendo hoje, nesse conluio de banditismo universal, global e mundial com o Trump, contra a sobrevivência planetária. Você acha que o Elon querendo evasão para Marte. Você acha que o Elon Musk é o inimigo do planeta? Ele é um dos maiores inimigos do planeta. É um dos com maior potencial de inimizade planetária que o planeta Terra já conheceu, é o Elon Musk. E o Donald Trump também, que não tem a menor consequencialidade de compromisso com a sobrevivência humana no planeta. É America First, sendo que a América é o umbigo dele. É o umbigo dele. E tem mais, é uma política que vai voltar na cara dele. A China vai deixar os Estados Unidos para trás, assim, passando de passagens. Porque enquanto eles ficam brigando por usos e costumes e aquele conluio com a igreja evangélica para se eleger, apoiando os temas e as pautas mais desumanas possíveis, num retrocesso e num retardo horroroso, planetário e civilizatório, a China está lá quietinha, todo dia lança um produto novo que assusta os Estados Unidos. Hoje foi um drone que mergulha, anfíbio, sobe igual um foguete, desce, anda embaixo d'água com a velocidade com a qual viaja sobre a Terra. Enfim. Surreal, né? Surreal. Isso não é nada. E eles não precisam, os chineses não precisam fazer propaganda de si mesmos. Se você vai... Eu gosto da China. Se você vai à China e depois você desce em Nova York, parece que você está chegando numa Índia, comparado com o que você assiste na China. A China é o país mais tecnológico do mundo. Isso é verdade. Mas olha, não é só mais isso, será tudo mais. O futuro, como o meu amigo Alok diz, o futuro é ancestral, em relação a uma frase que precisa ser entendida. Se a gente quiser ter sobrevivência planetária, a gente tem que abrir mão de uma quantidade enorme de coisas em relação às quais a gente não abre mão. E não abrindo mão de nada disso, nós vamos morrer em cima da nossa própria ganância. E a Terra, no padrão contingencial contemporâneo, não tem meios nem recursos para sustentar mais do que 800 a 1 bilhão de pessoas. Ou seja, tem 7 bilhões de pessoas sobrando, que precisavam ser eliminadas do planeta. Mas como? Guerras, pestes, fome, miséria, tudo que já está acontecendo e que só vai aumentar. Diz para o Sacani escrever tudo que eu estou dizendo aqui e me cobrar daqui a 15 anos. Tá gravado, não precisa nem falar nada. Tudo que eu falo pode ser gravado. E eu diria isso pro Trump, pro Elon Musk, pro Sacani também. Mas por exemplo, o planeta, tanto em questão de aquecimento global, tanto em questão de recursos naturais, população e etc., o planeta, pelo menos na visão desses caras, é o que eles dizem, tá? Mas é só a visão desses caras, não é a visão deles, são os negacionistas. Eles não são. São. Não são, não. Totalmente negacionistas. O Trump... No discurso eu tô dizendo que não é. Não. Eu não sei como funciona na prática. Na prática é que são. Você não viu, você não lembra? Você assistiu? Você teve memória da campanha do Trump antes da pandemia? 2016? Ele fazendo pouco... 2020. Das vacinas. Lembra? Fazendo pouco dos comícios. Depois que o bicho pegou e que milhões começaram a morrer, aí ele teve que adotar a vacina.
Aí nessa campanha agora com a Kamala Harris, eu não sei como a Kamala é uma desmemoriada, porque se fosse comigo eu teria atropelado ele 1 bilhão de vezes, com um monte de histórias do negacionismo dele. É que lá nos Estados Unidos esse negócio da vacina não pegou tanto assim quanto aqui no Brasil. Pega em qualquer lugar porque morreu gente pra caramba. E não interessa. Ela é um fato em si, o negacionismo, esse tipo de negacionismo. Não, mas isso foi uma questão essa específica. Essa brincadeira com a ciência, ele está desmobilizando. Ele está tirando todo investimento em ciência e educação. Ele botou o Kennedy Jr., filho do Robert, o país deve estar se revirando na tumba com aquele tipo de filho, que é um cara negacionista, anticientífico, desmobilizando toda a estrutura. Você viu o que aconteceu hoje? O Elon Musk estava querendo que todos os funcionários do departamento, dos funcionários do Estado americano, prestassem satisfação à secretaria dele. Pois bem, o Pentágono disse, olha, vira para lá porque daqui não sai informação nenhuma para você, o FBI... a CIA, quase todos os órgãos do Estado disseram, nós não vamos passar informação nenhuma para você. Quem controla, aí ele chama isso de Deep State, que é um inimigo. Esse pessoal precisa ter sempre um inimigo para culpar em relação a qualquer outra coisa, mas é a mesma psicologiazinha coletiva que eu não sei como gente tão inteligente não enxerga o óbvio disso tudo. Você achava que a Kamala era melhor? Em relação ao Trump? Claro, e olha que eu não era fã da Kamala. É. Eu não era fã dela, mas em relação ao Trump, o problema do Trump é a morte da humanidade. O cara não tem humanidade nenhuma. Não, no Gaza a gente vai fazer um resort. Aqui vai ser o melhor resort de todo o Oriente Médio e tudo. E aí o Egito vai dizer sim, a Jordânia também. Aí o Abdullah foi lá, falou não. Aí o Egito, só porque recebe recursos americanos, armas americanas, ele achou que estava refém. O Egito disse, a gente perde cabra, perde bode, mas comigo ninguém pode. Fazendo com P o que o pessoal diz, fala Entendi. com F. Então, diz, não vamos fazer isso. O príncipe da Arábia Saudita, a mesma coisa. Falou, desculpa, nós somos mais árabes do que qualquer outra coisa. Vocês não vão fazer isso aqui, debaixo das nossas barbas. Aqui a gente vai conversar entre nós. Agora ele chega e pensa que é o dono do mundo. E eu acho absolutamente patético, ridículo, o cara chegar e dizer que o Canadá podia ser o 51º estado dos Estados Unidos. Você sabia que o Canadá já ganhou uma guerra contra os Estados Unidos e queimou a Casa Branca? Isso daí eu não sabia, não. Então se informe. Sim. Essa semana a gente vai ter aqui um especialista em história e geografia, que é o professor Ricardo Marcílio. Perguntar pra ele a guerra que o Canadá ganhou contra os Estados Unidos e queimou a Casa Branca. Só porque a Dinamarca é pequena? Não, a Dinamarca não existe. Vamos pegar a Groenlândia para nós. Porque tem muito gás, petróleo, minerais raros, recursos ali. A gente toma. A gente vai metendo a mão. A ponto de a Califórnia quase querer se tornar um país independente dos Estados Unidos da América, ver se pode. Isso para mim, incompreensível. Eu morei na Califórnia há algum tempo.